Em 4 de agosto de 1892, um macabro acontecimento parou a cidadezinha de Fall River, em Massachusetts. Lizzie Andrew Borden, nascida em 19 de julho de 1860, era filha de Sarah Anthony Borden e Andrew Jackson Borden. Seu pai, descendente de uma família rica, era também muito conhecido na cidade de Fall River por ter uma boa quantidade de propriedades comerciais. Ele acabou enriquecendo na área industrial, vendendo móveis de madeira, caixões e dirigindo tecelagens e moinhos. Liz e sua irmã, Emma Lenora Borden, também eram bastante conhecidas, sobretudo entre os religiosos da região, pois frequentavam a igreja congregacional central. Desde jovem, Liz era muito envolvida em atividades relacionadas à igreja. Ela dava aula para crianças imigrantes recém-chegadas na cidade e era secretária em organizações filantrópicas da igreja. Em 19 de setembro de 1823, a mãe de Liz faleceu. Pouco tempo depois, seu pai decidiu se casar novamente. Pouco se sabe como realmente era o relacionamento da madrasta com a família. Liz a chamava de Sra. Borden. Há relatos que ela começou a desconfiar que sua madrasta estaria atrás da fortuna de seu pai. E por isso começou a transferir diversas propriedades para o nome de parentes, também a vender algumas a preço de banana, temendo algum tipo de golpe por parte da madrasta. Este fato gerou um sério desconforto, fazendo com que a tensão entre as pessoas da casa aumentasse gradativamente. Em torno de maio de 1892, Lizzie teve problemas com seu pai. Ela mantinha no celeiro da casa vários pombos, e ele, acreditando que isso estava atraindo crianças para o quintal, decidiu eliminar as aves com um machado. Após isso, Liz e sua irmã ficaram um tempo fora da cidade. Quando voltaram, elas não quiseram mais morar na casa do pai, exigindo uma de suas propriedades. Nessa época, Abby Durf Gray, madrasta de Lizzie, relatou a conhecidos que pessoas da casa haviam ficado inexplicavelmente doentes. Um amigo da família chegou a pensar que a causa poderia ser uma carne assada que estava no forno por dias, mas a madrasta temia que eles estivessem sendo envenenados. Na véspera do dia 4 de agosto de 1892, o tio de Lizzie, John Vinícius Morse, resolve fazer uma visita à família para discutir negócios com Andrew, e assim decide passar a noite na casa da família. Essa visita teria agravado a situação tensa entre todos. Na manhã do dia 4 de agosto, Andrew tomou café da manhã com sua esposa e saiu cedo para ir com John Morse, seu cunhado, até a cidade. Quando retornou, às 10h45 da manhã, Andrew se deitou no sofá para tirar um cochilo. Bridget Sullivan, a empregada da família, testemunhou que estava em seu quarto no terceiro andar, quando, pouco antes das 11h10 da manhã, ouviu Lizzie gritar: "Meg, vem rápido! Mataram ele!" Andrew foi atingido 11 vezes com uma arma que parecia ser um machado. Um de seus globos oculares foi dividido em 2, sugerindo que ele estava dormindo quando foi atacado. Logo depois, enquanto vizinhos e médicos cuidavam de Lizzie, que passou mal ao saber que o pai havia morrido, a empregada sobe no quarto de hóspedes do andar de cima e descobre que Abby Borden também está morta. Segundo elas, na noite anterior, Abby havia subido para arrumar o quarto de hóspedes onde seu irmão passou a noite. De acordo com a investigação, ela foi golpeada na cabeça acima da orelha e caiu no chão. Após isso, teve seu crânio esmagado por mais de 17 golpes. Durante a investigação, a polícia encontrou no porão da casa pequenas machadinhas e um machado grande com cabo quebrado. Nisso, a polícia considerou que essa poderia ser a possível arma do crime. A análise da ferramenta concluiu que o cabo havia sido cortado porque estava sujo de sangue. No entanto, a arma do crime nunca foi de fato confirmada. Roupas com sangue também não foram encontradas. Uma curiosidade é que a empregada havia levado várias roupas de Lizzie para lavar, mas a polícia não deu importância a isso, pois Lizzie estava menstruada na época e o sangue poderia ser de sua menstruação. No entanto, isso foi considerado um erro grave durante toda a investigação. Outro absurdo é que poucos dias depois do assassinato, Lizzie queimou um de seus vestidos, afirmando que teria derrubado tinta nele. Testemunhas alegaram que ela usava o tal vestido azul no dia dos assassinatos e que provavelmente ela queimou porque ele estava manchado com o sangue do pai. Mas outros depoimentos contradisseram esse fato, então isso nunca foi comprovado. Mesmo assim, Lizzie foi presa em 11 de agosto e seu julgamento ocorreu no dia 5 de junho de 1893. Ano seguinte ao assassinato. Ela se mostrou calma e deu respostas que foram consideradas estranhas e contraditórias a respeito do que fez naquela manhã. Embora os policiais estivessem convictos quanto à culpa de Lizzie, não tiveram competência para encontrar nenhuma prova que a ligasse aos assassinatos.
e eles ainda admitiram que no dia dos crimes não realizaram uma busca completa na casa porque a herdeira não estava se sentindo bem. Diante da falta de provas, ela foi inocentada no dia 20 de junho de 1893. No entanto, vários detalhes acerca do caso chamaram a atenção na época. Houve um assassinato semelhante com machado nas proximidades pouco tempo antes do julgamento, mas como o suposto autor do crime estava fora do país quando Andrew e Abby foram mortos, a evidência foi imediatamente descartada. Outro ponto é que não foram consideradas importantes evidências, como por exemplo a de que Lizzie buscou com um farmacêutico local ácido prússico, material potencialmente venenoso no dia anterior aos assassinatos. Segundo ela, isso seria para limpar um manto de pele de foca. Esse fato foi totalmente ignorado pela polícia. Mais um ponto interessante é sobre a misteriosa doença que atingiu o casal antes do assassinato. Durante a autópsia, eles removeram um leite encontrado nos estômagos de Andrew e Abby e testaram para veneno. Nada foi encontrado, o que trouxe um grande mistério sobre o que estaria havendo com a família. Será que existia algo na casa, algum tipo de feitiço, maldição ou bruxaria? Mais um detalhe interessante é que as cabeças das vítimas foram removidas durante a autópsia e os crânios foram usados como evidência durante o julgamento de Lizzie Borden, que inclusive desmaiou depois de vê-los. Logo depois, as cabeças foram enterradas no pé de cada túmulo, ou seja, não foram colocadas de volta ao pescoço. Fato especialmente sinistro só de se imaginar. Após tantos detalhes macabros, diversas teorias foram levantadas sobre o crime. Primeiro, que a família Borden não era querida em Fall River, então qualquer um que morasse na cidade poderia ter motivos para matá-los. E de fato, na época, a suspeita parou sobre a cidade como um todo. Em segundo, surgiram boatos que Lizzie e a empregada estavam tendo um caso, que elas teriam sido descobertas por sua madrasta. Na época, pensaram que o ocorrido seria para evitar um possível escândalo e barrar os impasses com a madrasta. Também há outra teoria, a de que ela sofria abusos físicos e psicológicos do pai, e que ele a teria cortado de seu testamento. Mas até hoje não encontraram nenhum testamento que comprove isso. John Vinícius Morse, o tio de Lizzie Borden, foi por um tempo considerado suspeito. Sua visita inesperada e a discussão que ocorreu na noite anterior com Andrew levantou dúvidas. E não só isso, Abby foi encontrada no quarto de hóspedes em que ele dormia. Mas John tinha um álibi perfeito. Ele tinha memorizado o número do bonde que pegou naquela noite. E o relato de suas atividades na quarta e na quinta-feira acabou sendo totalmente consistentes. Apesar de suas peculiaridades pessoais, sua maneira rigorosa de negócios e uma aparência geral sombria, John Morse não foi considerado um assassino. Ele retornou a Fall River em junho de 1893 para testemunhar no julgamento, mas depois se retirou para Hastings, Iowa, onde morreu em 1912. Após o julgamento, as irmãs se mudaram para uma casa grande e moderna no elegante bairro Hill, de Fall River. Nessa época, Lizzie começou a usar o nome de Lizbeth. Em sua nova casa, as irmãs tinham uma equipe que incluía empregadas domésticas, uma governanta e um cocheiro. Como foi declarado que Abby morreu antes de Andrew, sua propriedade foi primeiro para Andrew e depois, com sua morte, passou para suas filhas como parte de sua propriedade. Apesar de Lizzie ter sido absolvida, a sociedade não pegou leve com ela. Todos os seus amigos a abandonaram e as pessoas se recusavam a se sentar perto dela na igreja. No meio da noite, as crianças tocavam a campainha de sua casa e atacavam a fachada com ovos e cascalho. 2 anos após os crimes, Lizzie e sua irmã, Emma, gastaram mais de $2.000 em um monumento de granito azul de 3 metros de altura para homenagear Andrew e Abby. Em 1905, Lizbeth deu uma festa para a atriz Nancy Olney, sua suposta namorada na época. Depois desse episódio, ela e sua irmã discutiram e Emma mudou-se de casa. No começo do século XX, era inaceitável uma mulher se tornar atriz e muito menos ser lésbica, nem ser extravagante, de personalidade forte, mas estava sempre em dificuldades financeiras. E Borden, por ter um considerável patrimônio financeiro, ajudava. As duas tinham de fato uma relação intensa, apesar de Nancy ser casada, mas nunca foi provado que a relação delas era íntima. O término da relação 2 anos depois foi uma perda significante para Lizzie, e segundo relatos, ela teve dificuldade para se recuperar emocionalmente. Lizzie morreu no dia 1 de junho de 1927, aos 67 anos, após uma grave pneumonia por complicações de uma cirurgia na vesícula biliar. 9 dias depois, Emma teve uma queda e morreu de nefrite crônica na casa de repouso onde morava. As irmãs, que nunca se casaram, foram enterradas lado a lado no jazigo da família no cemitério de Oak Grove. Tanto Lizzie quanto Emma deixaram suas propriedades para causas de caridade.
e Lizzie também deixou um valor alto para cuidado perpétuo do túmulo de seu pai. Bridget Sullivan, a empregada, nunca mais trabalhou para ninguém da família Borden. Após os terríveis acontecimentos, ela deixou a cidade. Ela viveu de forma modesta em Bury, Montana, até sua morte em 1948. Alguns sugeriram que ela havia sido paga para manter o silêncio sobre os assassinatos, mas não encontraram nenhuma evidência disso. Um século depois, seu julgamento foi relembrado e comparado ao julgamento de O.J. Simpson, devido ao grande furor da mídia. As matanças, o julgamento e o impacto da cobertura dos jornais tornaram Lizzie Borden famosa e seu caso foi considerado pela criminologia como um dos mais famosos incidentes da era vitoriana. Ainda hoje, tentam descobrir o que houve com a família Borden naquele fatídico 4 de agosto de 1892. Teóricos e pesquisadores continuam escrevendo e procurando pistas nos processos e documentos do período. Alguns até hoje acreditam que Lizzie foi vítima dos acontecimentos. Outros que ela era uma assassina a sangue frio. No entanto, ela continua na imaginação popular como uma assassina brutal. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com quem gosta desse tipo de informação. E lembre-se, inscreva-se no canal.